Olá, na mensagem de hoje nós vamos conhecer um pouco mais do nosso Deus. E vamos olhar para Ele e ver o quanto Ele é ilimitado. Em contraposição a isso, vamos olhar para nós e ver o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos em relação a esse Deus maravilhoso. O texto que nós vamos estudar hoje está lá no livro de Salmos, Salmo 139. Eu vou pedir para que, se você está assistindo da sua casa, se você está na frente do seu computador, também pegue a sua Bíblia e faça desse momento de você entender e estudar a palavra de Deus. É Salmo 139 e diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim impões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Subo aos céus e lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu sigo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Nesse texto a gente viu alguns aspectos de Deus. Esse Deus, ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Mas eu quero olhar para você e ver coisas que são impossíveis de nós fazermos e que nós teimamos em fazer. Ações que nós achamos que a gente consegue fazer com relação a Deus, mas simplesmente é impossível para nós. E o primeiro aspecto que nós vamos estudar aqui é de que é impossível esconder qualquer coisa de Deus. É simplesmente impossível. Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E nesse texto que a gente acabou de ler, lá no começo dele, ele mesmo fala assim: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Lá no versículo 4 vai dizer: ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Deus, Ele nos conhece por completo. Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe o que nós estamos fazendo, Ele sabe o que nós vamos fazer até. E isso, se nós formos olhar para as nossas ações e da forma com que nós escondemos as coisas de Deus, nós queremos encobrir de muitas formas diferentes. E a Bíblia já fala que isso é impossível. Hebreus 4:3 vai falar que está tudo descoberto diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tudo está descoberto e Deus sabe de tudo. Deus sabe dos teus erros, Deus sabe dos teus pecados. Deus sabe o que já fizeram para você. Deus sabe de que forma já agiram com você. Deus sabe o que você devia ter feito e não fez. Deus sabe de tudo isso. Mas sabe, Ele continua te amando do jeito que você é. Uma vez, esses tempos atrás, eu vi na televisão uma moça falando que... Ela fala: eu falo pro meu marido que se ele quiser me trair, tudo bem. Mas que ele faça direito, que eu não descubra. Mas sabe, a gente esquece que, em primeiro lugar, o pecado, o erro, ele é cometido diante de Deus. A gente comete o pecado contra Deus. E mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, mesmo que em volta disso não dê nenhum problema, cabe tudo em pizza, mesmo assim, Deus, Ele vai saber que aquilo aconteceu e o pecado foi cometido contra Ele. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus. E a gente sempre tenta esconder as coisas, principalmente o pecado. Pecado a gente adora esconder. A minha esposa fala que pecado a gente sempre faz escondido. Ela brinca assim que ninguém escreve no Facebook: partiu masturbação, ou tira uma foto e fala: tô indo trair minha namorada, alguma coisa assim. Por quê? Porque você sempre quer esconder quando você faz uma coisa errada. A gente tende a esconder isso. E Deus sempre sabe disso. Mas nós estamos sempre preocupados com o exterior. A gente está sempre preocupado com o que vão achar de nós. Eu vou me portar como uma pessoa que não peca. E assim eu vou esconder todas as minhas feridas, os meus erros. Eu vou esconder tudo isso.
diante de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você, diante de Deus, está nu. Deus consegue ver todas as suas feridas. Deus consegue ver todos os teus pecados, os teus erros, as tuas transgressões. Mas mesmo assim, Ele te ama. O segundo aspecto que nós vamos olhar para esse texto e ver é de que é impossível se esconder de Deus. Então, às vezes nós tentamos nos esconder dele, mas simplesmente é impossível. Lá nesse texto que a gente leu, a partir do versículo 7 até o 12, Deus vai falar um pouco sobre isso. O salmista vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e detenho nos fins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Deus, Ele está em todos os lugares. Só que nós não entendemos isso e muitas vezes tentamos nos esconder dele. Isso acontece desde lá do início, desde lá de Gênesis. Adão tentou se esconder de Deus. Assim que ele pecou, ele se envergonhou e ele tenta se esconder. Mas nós tentarmos nos esconder de Deus é como uma brincadeira que você faz com uma criança. Se você já brincou de esconde-esconde com uma criança, você sabe o quanto isso é uma brincadeira divertida para ela, mas é legal de você ver porque ele tenta se esconder, mas ele sempre deixa alguma coisa aparecendo. Uma criança se esconde atrás da cortina e deixa os pés para fora, ou até mesmo tenta esconder o rosto, achando que ninguém vai conseguir ver o resto do seu corpo, ou se esconde embaixo da cama e deixa todo o seu corpo para fora. Eu vejo que com Deus é a mesma coisa. Deus sabe onde nós estamos. Deus, Ele está vendo aquilo. E nós achando que nós estamos conseguindo nos esconder, que Deus não vai nos achar, mas Ele sempre nos acha. Deus, Ele sempre vai onde nós estamos. Bom, a história fala que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido. E seus inimigos estavam próximos de o alcançar, estavam próximos de tocar nele. E ele escreveu isso crendo que, mesmo que ele fugisse, para o mais longe que ele fosse, que homem algum o acharia, ele entende que Deus o acharia e que nada o poderia separar do amor de Deus. Romanos 8,38 é um texto bem conhecido, ele vai falar assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos fazer separação de Deus, a ponto de que Deus não possa fazer nada por nós. O braço dele está sempre perto de nós. Não existe lugar que o homem já conheceu. Tem gente que fala que, porque o homem já foi até o profundo do mar. Ou quem fala que o homem já foi até a lua e já andou pelo espaço. E todos esses lugares, Deus ali está. Não existe lugar algum que nós possamos estar que Deus não esteja. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo dele. E onde nós formos, ele já está dentro de nós. Sabe, nós vimos aqui dois aspectos que nós temos que entender e que não adianta nós brigarmos com isso. Não adianta a gente lutar contra essa força, porque simplesmente assim nós somos limitados. Mas nós temos que olhar para o nosso Deus, porque Ele é ilimitado. E sabe, é impossível esconder qualquer coisa de Deus, é impossível se esconder de Deus. Então se abra para Ele. Mostre para Ele, de todo o teu coração, voluntariamente se mostre para Ele. E apresente para Ele: olha, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero te contar. E assim, conheça muito mais desse Deus ilimitado.